O vento uivava como um animal ferido naquela noite, um lamento longo e profundo que se arrastava pelas encostas do Vale do Douro. A tempestade caía com uma violência tal que parecia querer arrancar as vinhas em socalcos das serras e apagar do mapa a pequena aldeia adormecida. Dentro de uma humilde casa de aldeia, construída com a madeira cansada dos castanheiros e a pedra de xisto gretada pelo tempo, um menino de 5 anos chamado Diogo segurava uma vela com as suas mãos trêmulas. A chama era minúscula, uma lágrima de luz a tremer na imensa escuridão, mas ele olhava para ela como se fosse o coração pulsante do mundo. Não te apagues, por favor. Se tu morreres, eu também fico sem a mãe, sussurrou com a voz embargada e os olhos úmidos, as palavras quase inaudíveis sob o barulho do temporal. Lá fora, o céu partia-se em fragmentos de luz ofuscante. O trovão sacudia as serras até aos seus alicerces e, por entre o rugido ensurdecedor do vento, um golpe fraco soou na porta. Toque, toque. O menino virou-se lentamente, o coração a bater descompassado no peito. Ninguém batia à sua porta há meses, desde que o silêncio se tornara o seu único companheiro. Voltou a ouvir. Toque, toque. E depois uma voz cansada, quebrada, quase rendida. Menino, por favor, tenho frio. Diogo olhou para a vela, para o fogo que representava a presença da sua mãe, e falou com aquela inocência pura que não pede permissão ao medo. Se alguém chama, temos de abrir, porque Deus não abandona quem oferece calor. Com os seus dedos pequenos e ágeis, correu o ferrolho pesado. Uma rajada de vento gelado golpeou-lhe o rosto e ali, encharcada até aos ossos, com o olhar vazio e os lábios roxos, estava uma anciã que parecia ter perdido toda a fé no mundo e nos homens. O menino estendeu a sua mão pequena. Entre, senhora, o fogo ainda tem lugar. E quando ela entrou, sem que nenhum dos dois soubesse, duas almas solitárias começaram a mudar o destino do Vale do Douro, porque naquela noite, sob o estrondo do céu e o tremor da terra, a esperança decidiu regressar na forma de um menino descalço que não sabia render-se. No coração do vale, onde o frio se infiltra até nos pensamentos, a história desta noite começou com uma chama pequena e um coração enorme. Diogo, um menino de apenas 5 anos, vivia rodeado de silêncio, acompanhado apenas pela fé que a sua mãe lhe deixara como a mais valiosa das heranças. Embora ninguém o visse, ele falava com Deus todas as manhãs, agradecendo pelo fogo, pelo ar que respirava e pela esperança que ainda não sabia nomear. Dizia que a solidão não doía tanto quando uma pessoa se habituava a partilhá-la com o vento. E nessa inocência, onde a tristeza e a ternura se abraçam, encontrou a forma mais pura de querer, de ajudar sem medo, de amar sem condições. Naquela noite de tempestade, enquanto as serras rugiam e a chuva parecia querer apagar o vale, uma vida cansada cruzou-se com a sua. Uma mulher que já não esperava nada do mundo e um menino que ainda esperava tudo. No meio do trovão e do medo, duas almas diferentes, uma que tinha perdido a fé e outra que mal começava a entendê-la, encontraram-se diante de um fogo minúsculo que seria capaz de iluminar todo um destino. Porque, por vezes, os milagres não chegam com asas nem com luzes do céu, chegam com mãos pequenas, pés descalços e uma voz que sussurra, ainda há calor para si. Assim começa esta história, uma história de fé, de reencontros e de segundas oportunidades. Uma história onde um menino descalço ensina uma mulher a voltar a crer. A tempestade tinha terminado, mas o seu eco continuava a respirar entre os pinheiros e os sobreiros. O Vale do Douro cheirava a terra molhada e a lenha recém-desperta. Dentro da casa de aldeia, o fogo ainda crepitava debilmente, como se guardasse os últimos segredos da noite. Diogo, com o seu cabelo escuro colado à testa e os pés descalços no chão de pedra fria, observava a anciã adormecida junto à lareira. As suas mãos enrugadas descansavam sobre uma manta úmida e a sua respiração soava frágil, como o murmúrio do ribeiro quando perde o medo do silêncio. O menino aproximou-se devagar, sem fazer ruído. Não sabia quem era aquela mulher nem de onde tinha vindo, apenas que chegara quando o céu parecia estar a cair aos pedaços. Ainda se lembrava do momento em que a porta se abriu e o vento a empurrou para dentro, como se a própria tempestade a tivesse trazido nos seus braços. Agora, com a calma do amanhecer, ela parecia parte da casa de aldeia, tão quieta, tão frágil, que Diogo temeu que se desfizesse se a acordasse demasiado depressa. Acendeu outra vez o candeeiro, a chama tremeu e a sua luz dourada tocou o rosto cansado da mulher. Tinha os lábios roxos, as bochechas pálidas e a expressão de alguém que perdeu mais do que o tempo pode devolver. Diogo cobriu-a melhor com a manta e murmurou baixinho, o fogo não deixa morrer quem lhe fala com respeito. A mulher abriu os olhos lentamente, como quem regressa de um sonho que não queria deixar. O seu olhar cruzou-se com o do menino e, durante um instante, nenhum dos dois falou. Havia entre eles algo maior do que a curiosidade, algo que se assemelhava ao reconhecimento de duas solidões que se compreendem. Onde estou? Perguntou ela com voz trêmula. Na minha casa, respondeu Diogo com timidez. Oh, bem. Na casa do fogo. Dona Ana incorporou-se devagar, tateando o chão com as mãos.
Não queria ficar. Pensei que só pediria um pouco de calor. O calor não se pede, disse Diogo. Partilha-se. A anciã olhou com espanto. Aquele menino falava com a calma dos que aprenderam a esperar sem desesperar. Na sua voz não havia medo nem soberba, apenas uma fé tão limpa que doía. O silêncio voltou a encher a casa. Lá fora, as nuvens começavam a abrir-se e um raio de sol, tímido e valente, infiltrou-se pela fresta da janela, tocando o chão como uma promessa. Diogo procurou um pedaço de pão caseiro e colocou-o sobre a mesa. Depois, verteu água tépida numa chávena partida e ofereceu-a à mulher. Tome, senhora. O pão já não está fresco, mas a água ainda canta. Ela aceitou sem palavras. As lágrimas misturaram-se com o vapor. Não sei por que me ajudas, murmurou. Sou uma velha que já não crê em nada. Diogo sorriu sem entender completamente. Então o fogo estava à sua espera. Aqui só entram os que precisam de voltar a crer. Dona Ana baixou a cabeça. Há muito que ninguém lhe falava sem julgamento nem pena. Acariciou a borda da tigela com os dedos e ficou a observar a chama. E tu, menino, por que estás sozinho? Porque o céu levou a minha mãe, disse ele com naturalidade, mas não me deixou sem trabalho. Trabalho? Que trabalho pode ter um menino? Cuidar do fogo e esperar que as pessoas o voltem a encontrar. As palavras ficaram suspensas no ar. Dona Ana tentou sorrir, mas o gesto quebrou-se na tentativa. Há anos que não espero nada, sussurrou. O mundo cansa-se dos velhos. Então o mundo enganou-se, respondeu Diogo. Se o fogo me ouviu a mim, também a ouve a si. A anciã fechou os olhos. Por dentro, algo se moveu, algo que não era tristeza, mas também não era alegria. Era como se um fio invisível começasse a puxar a sua alma de volta à vida. O menino aproximou-se do candeeiro e soprou suavemente. Olhe, senhora, disse, quando uma chama sobrevive à tempestade, já não é uma luz qualquer, é uma promessa. Ela observou sem dizer nada. O fogo refletido nos olhos de Diogo parecia maior do que o sol que nascia lá fora. E sem compreender porquê, Dona Ana sentiu que, pela primeira vez em muitos anos, o amanhecer não doía. Mas no silêncio do vale, entre o murmúrio do ribeiro e o canto temeroso dos pássaros, uma sombra ainda aguardava por trás das serras, lembrando que nem todas as tempestades se vão por completo. A luz do amanhecer derramava-se pelas frestas da casa de aldeia, tingindo de ouro as paredes úmidas. O Vale do Douro cheirava a pão caseiro reaquecido, a madeira molhada e a promessa. Dona Ana, ainda enroscada junto ao fogo, abriu os olhos com um sobressalto suave, como se a claridade a surpreendesse viva. Diogo já estava de pé, com o seu cabelo escuro despenteado e as mãos manchadas de terra. Tinha saído antes da alvorada para buscar água no ribeiro. O seu corpinho movia-se com leveza entre os troncos e o sol curioso pousava nas suas costas. Quando regressou, deixou o jarro sobre a mesa e sorriu. A água canta de forma diferente depois da tempestade, disse. E ficou a olhá-la com ternura. Dona Ana demorou alguns segundos a lembrar-se do seu nome. Ninguém o pronunciava há tanto tempo que quase se lhe apagara da boca. Como te chamas, menino? Perguntou com voz gasta. Diogo, respondeu sem hesitar. E a senhora? A mulher hesitou. As palavras ficaram-lhe presas na garganta. Há muito tempo que não o digo. Porquê? Insistiu ele, inclinando a cabeça. Ela suspirou. Porque quando uma pessoa perde a esperança, também perde o nome. O menino sorriu com aquela inocência que desarma. Então, já pode voltar a dizê-lo, murmurou. Porque a esperança está aqui. Os seus olhos encontraram-se e, por um instante, o silêncio foi mais quente do que o fogo. A anciã engoliu em seco e falou devagar, saboreando cada letra. Chame-me Ana. Dona Ana. Diogo repetiu o nome como se fosse uma oração. Bonito nome. A minha mãe dizia que a esperança não se encontra, assente-se. O eco daquela frase atravessou a mulher como uma chama. Sentiu que algo adormecido dentro dela se movia, torpe, vivo. Quis perguntar-lhe pela mãe, mas o menino antecipou-se. Ela foi para o céu há muito tempo, disse sem tristeza, mas ensinou-me a cuidar do fogo e, enquanto o fizer, ela continua aqui. Dona Ana olhou para a pequena chama do candeeiro. Por um momento, acreditou ver nela o reflexo de algo familiar, uma imagem da sua juventude perdida, dos dias em que também acreditava no invisível. E nunca te cansas de esperar? Perguntou. Quem tem fé não espera cansado, respondeu o menino. Apenas escuta o vento para saber quando chega o que é bom. Ela desviou o olhar. A simplicidade daquelas palavras incomodava-a.
Eu esperei demasiado e o vento trouxe-me apenas promessas quebradas. Então, desta vez, virá diferente, disse Diogo, com a segurança de quem não conhece o cinismo, porque esta casa não guarda promessas, guarda verdade. Dona Ana acariciou a borda do jarro com a ponta dos dedos. Sentiu o calor do barro, o peso da vida que continuava a insistir. Não entendo como um menino tão só pode falar assim. Não estou só, respondeu ele com um sorriso. Tenho fogo e agora tenho a si. As lágrimas que a mulher jurara nunca mais derramar turvaram-lhe os olhos. Limpou-as com o chale, envergonhada. Diogo fingiu não ver e continuou a falar do vale, do ribeiro que se escondia entre as pedras, dos pássaros que regressavam depois da chuva. A sua voz enchia o ar com uma doçura que curava. Quando acabou de varrer a entrada, Dona Ana aproximou-se da porta. Lá fora, o sol subia devagar, dourando os pinheiros molhados. Que estranho, disse. Não me lembrava que o amanhecer tivesse cheiro. É o cheiro do perdão, respondeu Diogo. Deixa o céu quando alguém volta a querer. Ela olhou sem conseguir responder. E enquanto o menino recolhia as últimas brasas, a mulher compreendeu que aquele lugar, tão humilde e tão vivo, era diferente porque ele o habitava. Algo no seu interior disse-lhe que devia ficar mais um dia. Só um, prometeu a si mesma, mas a voz do seu coração, que estava muda há anos, sussurrou outra coisa. Fica até que o sol te devolva o nome que perdeste. Dona Ana respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar não pesava. Lá fora, os pássaros cantavam como se o vale pedisse desculpa por a ter esquecido. E enquanto Diogo avivava o fogo, o sol cúmplice encheu de luz a casa de aldeia. Ninguém notou, mas a chama do candeeiro cresceu um pouco mais, como se celebrasse que a esperança tinha voltado a ter nome. O sol ergueu-se por inteiro, dourando os pinheiros e deixando o vale do Douro com cheiro a terra tépida. Na casa de aldeia, o fogo resplandecia em calma e sobre a mesa repousavam migalhas de pão caseiro que Diogo tinha cortado com as suas mãos pequenas. O menino soprava a cinza do candeeiro com o mesmo cuidado com que outros sopram um desejo. O pão fica velho, mas o fogo nunca, disse com aquela sabedoria inocente que não se estuda, sente-se. Dona Ana olhava-o em silêncio. Tinha passado tanto tempo desde a última vez que tomara o pequeno almoço sem pressa. Sentou-se à sua frente e, enquanto mordia o pão com lentidão, surpreendeu-se com o sabor. Não era doce nem fresco, mas tinha algo que a comovia, algo que não provinha do trigo, mas do gesto. Não sei por que partilhas o pouco que tens, murmurou. Diogo encolheu os ombros. Porque o pão não acaba, senhora, apenas se multiplica quando o partimos com o outro. As palavras ficaram a flutuar no ar como um perfume. Dona Ana desviou o olhar, desconfortável com aquela pureza que não entendia. O menino continuou a falar do ribeiro que brilhava como um espelho, da horta que a chuva tinha reavivado, de um colibri que chegara naquela manhã. Na sua voz havia algo curativo. E tu falas sempre com tanta fé? Perguntou ela. Só quando me escutam, respondeu Diogo, sorrindo. O vento escuta, o fogo também, as pessoas às vezes. Ela baixou a cabeça, lembrou-se dos anos em que também acreditava que tudo tinha uma alma. Agora sentia vergonha por se ter rido dessa ideia durante tanto tempo. Quando era menina, disse ela, eu também falava com o fogo. Acreditava que, se lhe contássemos as nossas penas, ele as transformava em fumo. E tinha razão, respondeu Diogo. O fogo não julga, só transforma. O silêncio envolveu-os. Lá fora, o vale respirava luz. Dentro, a chama da lareira crepitou com um som que parecia uma resposta. Dona Ana estendeu as mãos para o calor e fechou os olhos. Por um instante, acreditou ouvir o eco do seu próprio nome a flutuar entre as brasas. Ana. Ana. Era como se o fogo a estivesse a chamar de volta. Sabe o que eu penso? Disse Diogo com um sorriso maroto. Que a senhora não chegou aqui por engano. Ah, não, replicou ela, fingindo dureza. E porquê, então? Porque os que já não criem acabam sempre onde o fogo ainda os espera. Ela não respondeu. Sentia uma emoção que lhe apertava a garganta, uma mistura de ternura e medo, medo de voltar a crer, medo de descobrir que a fé de um menino podia devolver-lhe a sua. O pequeno partiu outro pedaço de pão e segurou-o em frente à chama. Assim aquece melhor. O fogo não dá só calor, também abençoa. Dona Ana observou-o fazer aquele gesto como se fosse um sacerdote diminuto e algo dentro dela quebrou-se suavemente. Diogo, sussurrou com voz baixa. Eu perdi muitas coisas. A minha casa, a minha família, o meu lugar, já não sei o que me resta. O menino olhou-a sem tristeza. Resta-lhe o fogo e um pouco de pão. Com isso, chega para começar outra vez. As suas palavras foram tão simples que doeram.
A mulher sentiu um nó no peito e, pela primeira vez em anos, deixou escapar uma lágrima limpa. Não chore, senhora, disse o menino. As lágrimas também alimentam o fogo. Ela olhou, surpreendida. Como pode um menino entender tanta dor sem ter vivido? Talvez eu entenda, disse Diogo, olhando para a chama, porque o fogo me conta à noite. A anciã quis rir, mas o nó na garganta impediu-a. Lá fora, uma rajada de vento sacudiu a janela. O céu tornou-se cinzento, anunciando novas nuvens. Diogo levantou o olhar, atento, como se ouvisse algo que ela não podia ouvir. O que se passa? Perguntou Dona Ana. O vento está a dizer que vêm recordações, sussurrou. Mas não é preciso ter medo. O fogo saberá defender-nos. A mulher tremeu, não de frio, mas de pressentimento. Aproximou-se do menino e, pela primeira vez, pousou uma mão no seu ombro. Então fica perto, pequeno, murmurou. Se as recordações voltarem, quero que me encontrem junto ao fogo. E o vale, lá fora, começou a escurecer outra vez, como se o céu quisesse provar se aquela fé nascida entre pão e brasas era forte o suficiente para resistir a outra tempestade. O céu voltou a vestir-se de cinzento. Os pinheiros, altos e vigilantes, murmuravam com o vento uma canção antiga que falava de resistência e memória. Dentro da casa de aldeia, Diogo apertou a manta à volta dos ombros, enquanto o fogo se inclinava, inquieto, como se também pressentisse a chegada da chuva. Dona Ana, sentada no banco junto à porta, observava em silêncio como o menino preparava uma tigela de água para o fogo. Para o caso de ele se assustar, dizia ele com solenidade. A mulher sorriu com tristeza. Havia anos que ninguém a fazia crer em gestos tão pequenos. E se a tempestade regressar? Perguntou ela com um resquício de temor. Então o fogo dançará, respondeu Diogo. Ele não gosta de se esconder. O trovão respondeu às suas palavras, distante, mas firme. A mulher olhou para o horizonte e lembrou-se das noites em que as tempestades a tinham surpreendido sozinha, quando não tinha refúgio nem voz que a chamasse pelo nome. Naqueles dias, a sua fé desmoronara-se sob o peso do cansaço. Quando uma pessoa fica sem ninguém, disse com voz baixa, até a oração se torna ruído. Diogo observou-a com os seus olhos grandes, escuros, como se guardassem dentro uma compreensão demasiado pura. A minha mãe dizia que Deus não se vai embora quando nos calamos. Apenas espera que aprendamos a falar-lhe com o coração, não com os lábios. Dona Ana desviou o olhar. O fogo crepitou como se confirmasse essas palavras. A chama parecia viva, respirando entre eles, testemunha e consolo. Eu não sei se Deus ainda escuta os velhos, murmurou ela. Escuta quem ama, disse Diogo com convicção. E a senhora, embora não o diga, ainda ama. A mulher quis negar, mas não conseguiu. O menino aproximou-se com um gesto simples e estendeu-lhe um pedaço de pão. Tome, senhora, é o último que resta, mas o fogo ensinou-me que o que se dá nunca acaba. Ela pegou no pão com as mãos trêmulas. Não sabia se havia de chorar ou rir. És um menino estranho, Diogo, sussurrou. Falas como se tivesses vivido 100 anos. Talvez seja porque escuto melhor que os grandes, respondeu ele, encolhendo os ombros. Eles ouvem o trovão, mas não o eco da alma. Um silêncio suave envolveu-os. Lá fora, as primeiras gotas começaram a cair, batendo no telhado como dedos curiosos. A tempestade não rugia, apenas respirava. Parecia uma visita, não uma ameaça. Sabes o que eu penso? Disse Dona Ana, olhando para a janela embaciada. Que, às vezes, a vida tira-nos tudo só para nos ensinar a olhar para o que resta. E o que resta, acrescentou Diogo, sorrindo, é quase sempre o que verdadeiramente importa. O fogo lançou um estalido alegre, como se celebrasse a frase. Dona Ana riu-se pela primeira vez em muito tempo. Vês? Até o fogo tem melhor humor do que eu. Porque ele nunca desiste, disse o menino. Quando o vento golpeia, ele dança. Quando chove, ele agacha-se e espera. As palavras cravaram-se no coração da mulher com a suavidade de um ensinamento. Olhou e pensou que talvez aquele pequeno não tivesse chegado para que ela lhe desse refúgio, mas para lhe ensinar a encontrar o seu. O vento intensificou-se. Um relâmpago desenhou a silhueta das árvores. Diogo aproximou-se do fogo e sussurrou-lhe algo que ela não conseguiu entender. O que dizes, menino? Pedi ao fogo que não tenha medo e também que a proteja, Dona Ana. Ela olhou, comovida até às lágrimas. Há anos que ninguém rezava por mim, sussurrou. Então começo hoje, disse ele com um sorriso tranquilo. Mas a minha oração não tem palavras, só fogo e fé. O céu retumbou com força, mas sem fúria. A tempestade caiu com paciência,
como se chovesse para limpar, não para destruir. Dentro, o calor resistia. Dona Ana pegou na mão de Diogo, pequena e quente, e pela primeira vez não sentiu medo do futuro. Sabes, menino, disse com voz serena. Acho que a fé nem sempre pede milagres. Às vezes, só pede companhia. Diogo assentiu, olhando para o fogo que dançava sem se render. E enquanto houver companhia, senhora, o milagre já começou. O trovão afastou-se em direção ao vale. O fogo brilhou mais alto e o silêncio que ficou depois não foi de solidão, mas de promessa. A tempestade passara, deixando um brilho novo sobre as folhas. O vale amanheceu limpo, com o ar fresco e perfumado, como se o céu tivesse varrido as penas da noite. Dona Ana abriu a porta da casa de aldeia e ficou a olhar para o horizonte. O sol mal espreitava, tímido, por entre as serras. Ao seu lado, Diogo ainda dormia, com o rosto apoiado no braço, respirando com a paz que só as crianças conhecem. Ela observou-o durante um longo tempo. O seu peito movia-se devagar, como se cada inalação fosse uma lição que o tempo lhe negara, a calma. Havia anos que não via ninguém dormir sem medo. E ali estava ele, descalço, pequeno, com as mãos sujas, mas com uma luz no rosto que parecia uma bênção. Que injusto, sussurrou, um menino tão puro a carregar tanto silêncio. O fogo, já cansado, crepitou em resposta, lembrando-lhe que não estava sozinha. Dona Ana aproximou-se e remexeu as brasas com um ramo. Um brilho vermelho envolveu-a. Então, ouviu a voz suave de Diogo, meio adormecido. Não apaga o fogo, senhora. Às vezes, quando pensamos que se vai embora, está só a descansar. Ela sorriu, surpreendida. Nem a dormir deixas de falar com sabedoria, pois não? Não é sabedoria? Murmurou ele, abrindo os olhos lentamente. É o fogo que me ensina. Dona Ana sentou-se ao seu lado. E o que te ensina hoje? Que o vale está a escutar, disse o menino, olhando para fora. Mas não a nós, ao silêncio. A mulher franziu o sobrolho. A escutar o silêncio. Sim. Quando o barulho se vai embora, o mundo pode ouvir o que lhe faz falta. As palavras do pequeno atravessaram-na. Dona Ana pensou em todos os anos que vivera cheia de ruído, discussões, promessas quebradas, rezas vazias. Deu-se conta de que, há muito, não escutava nada que viesse da alma. Talvez tenhas razão, disse. O silêncio também cura. Diogo assentiu com aquela maturidade que sempre surpreendia. Depois, levantou-se, pegou numa vasilha de barro e saiu. Caminhou descalço até ao ribeiro. A água corria limpa e viva, refletindo o céu novo. Mergulhou as mãos e murmurou algo tão baixo que o vento o levou antes que ela pudesse entender. Quando regressou, colocou a vasilha junto ao fogo e falou devagar. O vale deu-nos água e céu limpo. Agora devemos dar-lhe algo em troca. E o que pode dar-lhe um menino como tu? Perguntou ela com ternura. Pão, fogo, palavras. O mesmo que me salvou a mim. Dona Ana sentiu o coração apertar-se. A ti salvou-te o pão. Não o pão, respondeu Diogo, mas alguém que o partilhou comigo quando eu tinha medo. Ela compreendeu então o que o menino lhe estava a dizer sem o dizer. Na sua inocência, ele estava a ensinar-lhe a agradecer. Levantou-se, procurou um pouco de farinha que restava num saco e começou a amassar sobre a mesa. Então, hoje vamos cozer pão para o vale, disse, e quando cheirar a casa, o vento saberá que continuamos vivos. O menino riu. Uma risada pequena, limpa, como o sino de uma capela. É assim que o fogo gosta, quando a gratidão se cozinha. Passaram a manhã a preparar a massa, a acender a lenha, a rir sem se darem conta. O fumo subia devagar, desenhando no ar formas que pareciam orações. Quando o pão ficou pronto, partiram-no em dois. Diogo segurou-o com reverência. Este bocado é para si e este é para o vale, disse, lançando o seu para o ribeiro. A água também come, mas só se lhe oferecermos com fé. Dona Ana soltou uma gargalhada sincera que ressoou entre as árvores. Se alguém me tivesse dito que eu voltaria a rir assim, não teria acreditado. Então, não o diga, respondeu Diogo. Continuo só a rir. O vale escuta melhor quando há alegria. Lá fora, o vento tornou-se suave. Os pinheiros deixaram de ranger e pareciam inclinar-se, atentos. Dentro, o fogo brilhou mais forte, como se celebrasse algo invisível. E enquanto a anciã e o menino partilhavam o seu pão em silêncio, algo começou a mudar no ar, uma sensação de que o vale inteiro, pela primeira vez em muito tempo, compreendia o que era a gratidão. O dia foi-se esticando sobre o vale com uma quietude nova, como se até os pássaros entendessem que algo sagrado estava a acontecer.
Diogo, descalço, brincava perto do ribeiro, lançando pequenas pedras que saltitavam sobre a água antes de se afundarem. Dona Ana olhava-o da porta da casa de aldeia com uma mistura de ternura e desvelo. Cada gesto do menino parecia-lhe uma recordação que não sabia de onde vinha, mas que a fazia sentir viva. Não vás tão longe, disse ela, erguendo a voz suavemente. O ribeiro engana, parece manso, mas tem um fundo traiçoeiro. Diogo voltou-se com um sorriso. Não se preocupe, senhora. A água magoa quem não a teme. A anciã abanou a cabeça, mas não conseguiu evitar sorrir. Sentou-se no degrau de madeira e apoiou o queixo nas mãos. Há tanto tempo que não sentia paz. No entanto, essa calma assustava-a um pouco. Temia que fosse um sonho que se desvaneceria com o primeiro vento. — Por que não tens medo, menino? Perguntou quando ele regressou com os pés molhados e o riso nos lábios. — Porque o medo não me escuta, respondeu Diogo com naturalidade. Só Deus e o fogo me escutam. Dona Ana ficou pensativa. Tinha passado a vida a temer coisas pequenas, a fome, a solidão, o esquecimento. Mas aquele menino falava da fé como se fosse uma casa onde o medo não entrava. Eu esqueci-me de como se fala com Deus, disse com voz quase inaudível. Não é preciso falar, respondeu Diogo. Às vezes, basta ficar calado e deixar que ele nos olhe. A anciã olhou, surpreendida. E tu acreditas que ele ainda olha para os velhos? Sim, disse o menino, muito seguro. Olha para todos os que continuam a cuidar do fogo, mesmo que tenham as mãos cansadas. O silêncio voltou, mas já não pesava. Lá fora, as árvores moviam-se com um ritmo pausado, quase maternal. A mulher levantou-se, pegou numa manta e colocou-a sobre os ombros de Diogo. És um menino raro, murmurou. Não falas como os outros. É que eu escuto o val, senhora, e o val tem voz. Ela franziu o sobrolho. E o que diz o val, então? Diz que a senhora tem um nome que esqueceu e que o vento quer devolvê-lo. Dona Ana ficou sem palavras. O coração deu-lhe um salto. Ninguém lhe falava assim desde que o seu marido morrera, há muitos invernos. E qual é esse nome? Perguntou num sussurro. Esperança, respondeu, olhando-a com seriedade. Não é só o seu nome, é a sua tarefa. A mulher tremeu, não sabia se havia de rir ou chorar. E tu, como sabes? O fogo contou-me ontem à noite, disse ele com simplicidade. Disse que os nomes nunca se perdem, só se apagam quando nos esquecemos de os usar. Ela levou as mãos ao rosto e desatou a chorar, não de tristeza, mas de reconhecimento. Cada lágrima parecia lavar uma parte da alma que estivera coberta de pó durante anos. Diogo aproximou-se devagar, pegou na sua mão e guiou-a até à chama que crepitava na lareira. Olhe para ela, senhora. Aí está o seu nome a dançar. A anciã fê-lo. O fogo, refletido nos seus olhos, movia-se como se soubesse que era observado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu calor sem culpa. Obrigada, menino, disse entre soluços. Ninguém me devolveu tanto com tão pouco. Não fui eu, respondeu Diogo. Foi o fogo. Ele só me deixa traduzir o que diz. Dona Ana abraçou-o. O seu corpo tremia, mas já não de medo, e sim de alívio. Lá fora, o vale guardou silêncio, como se também quisesse escutar o pulsar daquele abraço. O menino levantou o olhar para o céu, que se abria devagar entre as nuvens. Está a ouvir, senhora? Perguntou. O vale está a aprender o seu nome. E enquanto a brisa se deslizava entre as árvores, Dona Ana compreendeu que as serras também sabiam rezar. Pela primeira vez em anos, o eco do seu próprio nome soou-lhe verdadeiro. A tarde caiu sobre o vale como um manto dourado. O sol, cansado e amável, filtrava-se por entre os pinheiros e pintava de cobra as paredes da casa de aldeia. Diogo e Dona Ana partilhavam um silêncio tépido, interrompido apenas pelo crepitar do fogo e pelo canto distante de uma ave que se despedia do dia. A mulher, com as mãos sobre o regaço, olhava para o menino que soprava com cuidado para avivar as brasas. Surpreendia a serenidade com que o fazia, como se entendesse a linguagem do fogo. Nunca te cansas de cuidar dele? Perguntou ela. O fogo não se cuida com força, mas com carinho, respondeu Diogo sem desviar o olhar. Se lhe gritares, apaga-se. Se lhe falares bonito, aquece-te. Dona Ana sorriu debilmente. Quem me dera que as pessoas fossem assim. Também são, disse ele, olhando-a. Só que se esquecem de escutar a sua faísca. A frase atingiu-a com ternura. Aquelas palavras tão simples pareciam ter a profundidade de uma vida inteira. A anciã suspirou e murmurou, eu também já tive fogo. Mas apaguei-o com as minhas próprias lágrimas. Então,
É preciso voltar a acendê-lo, disse o menino com aquela inocência que desarma. O perdão é como um fósforo. Se o guardarmos muito tempo, fica úmido e não acende. Ela baixou a cabeça, lembrou-se dos anos de raiva acumulada, das recriminações sem destino, das rezas que fazia mais por costume do que por fé. Lembrou-se das pessoas que amara e perdera, e daquelas a quem fechara a porta por medo de voltar a sofrer. E se o fogo não quiser voltar? Perguntou em voz baixa. Então, emprestamos-lhe o nosso, respondeu Diogo com suavidade, até que se lembre de como brilhar sozinho. O fogo pareceu responder com um brilho breve. A anciã riu por entre as lágrimas. És mais sábio do que muitos santos, Diogo. Não, senhora, só aprendi que as coisas boas fazem barulho. Lá fora, o vento soprou leve, movendo os ramos como mãos que abençoam. Dona Ana levantou-se com dificuldade e abriu a porta. O ar frio entrou, trazendo o cheiro a terra molhada. Mãe, o que fazes? Perguntou o menino. Vou deixar que o Val escute o que se passa aqui dentro, disse ela. Há demasiado tempo que não lhe falo. O vento acariciou-lhe o rosto e ela fechou os olhos. Perdoa-me, sussurrou ao ar, por me ter esquecido de te agradecer. Diogo observou-a em silêncio, depois caminhou até à porta, pegou na sua mão e apertou-a com delicadeza. Já a ouviu, senhora, e perdoou-a. O Val não guarda rancor. Ela olhou e algo no seu peito quebrou-se para deixar entrar a luz. Às vezes, acho que o perdão não tem som, mas tem cheiro. A que cheira? Perguntou o menino, curioso. A pão caseiro acabado de fazer, respondeu ela, rindo por entre as lágrimas. O menino riu também e juntos regressaram ao interior. O fogo continuava vivo, mais forte do que antes. Nos seus brilhos parecia haver um rosto amável, uma promessa. Naquela noite, enquanto o vento brincava com as folhas, Dona Ana sentou-se em frente à lareira e fechou os olhos. Obrigada por me trazeres de volta, menino, sussurrou. Diogo, com a sua voz suave, respondeu, eu só abri a porta. Foi a senhora que deixou entrar a luz. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Lá fora, o vale respirava em calma, e, por um momento, pareceu que a terra inteira exalava alívio. O fogo crepitou uma última vez, como se dissesse Amém. O canto dos galos quebrou a noite e anunciou o começo de um novo dia. Os raios de sol filtravam-se por entre as frestas da casa de aldeia, colorindo de ouro as sombras que tinham ficado adormecidas. Diogo foi o primeiro a despertar. Incorporou-se devagar, com os cabelos despenteados e os olhos ainda brilhantes do fogo que cuidara durante toda a noite. Dona Ana dormia no banco junto à lareira, com a cabeça inclinada e as mãos cruzadas sobre o regaço. O fogo, obediente, continuava vivo, como se entendesse que devia protegê-la. Diogo aproximou-se e cobriu-lhe os ombros com a manta. Por um momento, olhou-a em silêncio. O seu rosto cansado parecia mais tranquilo, como se o sonho a tivesse reconciliado com o mundo. Saiu para fora. O ar era fresco, perfumado pelo orvalho e pelas flores do vale. Os pinheiros sussurravam canções que só as crianças parecem entender. Diogo agachou-se junto ao ribeiro, lavou o rosto e olhou para o seu reflexo na água. Obrigado, Deus, murmurou, por me dares uma casa que não cai e uma pessoa que me escuta. Quando voltou a entrar, Dona Ana já estava desperta. Bom dia, pequeno guardião, disse com um sorriso caloroso. Dormiste bem? Dormi pouquinho, respondeu ele, mas sonhei bonito. E o que sonhaste? Que o fogo subia ao céu e fazia o sol nascer. A anciã olhou com ternura. Talvez não seja um sonho, Diogo. Talvez seja a verdade e ninguém se tenha atrevido a dizê-la assim. Ambos se sentaram perto do fogo. O menino partiu um pedaço de pão que sobrara da noite anterior e ofereceu-lhe. Para que o dia comece com algo bom, disse. E com esperança, acrescentou ela, mordendo o pão devagar. O vale estava tranquilo. Ouviam-se os cascos distantes de algum cavalo, o rumor da água, os pássaros madrugadores a anunciar vida. Dona Ana respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar novo. Hoje quero sair, disse de repente. Caminhar até ao rio, ver o sol de perto. Há muito que não me atrevo. Diogo sorriu. Eu acompanho-a. O vale não deixa que ninguém se perca quando vai de mão dada. Caminharam juntos. A anciã avançava devagar, mas sem parar. Cada passo era uma vitória sobre o medo. Diogo ia uns passos à frente, olhando para tudo com olhos de descobridor. As borboletas que despertavam, as pedras que brilhavam, os reflexos dourados na água. Quando chegaram à margem do rio, Dona Ana ficou quieta. O sol, refletido na corrente, parecia uma chama viva que respirava no coração do vale.
Vê, disse o menino, apontando para o reflexo. O fogo sobe mesmo ao céu. Ela riu e o som da sua risada misturou-se com o canto dos pássaros. E tu, Diogo, tens uma forma de fazer com que tudo o que é triste pareça uma bênção. Não sou eu, senhora. É que quando uma pessoa caminha com fé, até as pedras nos cumprimentam. Dona Ana ajoelhou-se junto à água, mergulhou as mãos e ergueu-as, deixando que o sol as beijasse. Meu Deus, disse com lágrimas suaves nos olhos, se ainda escutas os cansados, recebe este agradecimento tardio. Devolveste-me o alento na forma de um menino. Diogo, sem entender completamente, inclinou-se também e tocou na água. Eu só queria que alguém não tivesse frio, disse. A anciã abraçou-o. Por um instante, o tempo pareceu parar. O vale inteiro tornou-se cúmplice daquela cena. A água brilhava, o ar cheirava a pão e a perdão, e o fogo do sol iluminava os seus rostos como se também rezasse. Quando regressaram à casa de aldeia, Dona Ana falou com voz firme. Hoje vamos acender o candeeiro do teto, não porque tenhamos medo, mas porque quero que o vale saiba que aqui vive a fé. E assim fizeram. Diogo acendeu a chama com as suas mãos pequenas. A luz encheu a casa, dançando sobre as paredes como um anúncio silencioso. O que diz o fogo hoje? Perguntou ela. O menino olhou, pensativo. Diz que o amanhecer cumpre sempre as suas promessas, mas só para os que não desistem antes de o ver. Dona Ana sorriu. Então esperaremos juntos todos os amanheceres que vierem, meu menino. O vale respondeu com um sopro suave e a chama do candeeiro tremeu sem se apagar, como se o céu inteiro confirmasse a promessa. O sol subia com força sobre o vale do Douro. O ar tornou-se tépido e cheirava a terra viva. Diogo estava sentado em frente à casa de aldeia, a esculpir um raminho seco com uma pedra, tentando fazer uma pequena cruz como as que vira nos caminhos. Dentro, Dona Ana moía milho, a cantarolar uma melodia antiga que lhe voltara à memória sem que ela soubesse de onde viera. O que fazes aí tão concentrado, pequeno? Perguntou da porta. Estou a fazer uma cruz para o fogo, respondeu ele sem levantar a vista. A minha mãe dizia que, às vezes, as coisas boas também precisam de proteção. Dona Ana sorriu e observou-o por um momento. Era estranho como aquele menino conseguia encher a casa de aldeia de sentido com gestos tão simples. Desde a sua chegada, o medo parecia ter-se ido embora do lugar. A casa respirava paz. O canto de um galo próximo anunciou a chegada do meio-dia. Então, ouviu-se ao longe o rolar de uma carroça. O som das rodas sobre as pedras foi crescendo até se tornar claro. A anciã franziu o sobrolho. Ninguém costumava passar por aquele caminho. Que estranho, murmurou, limpando as mãos no avental. Há meses que não vejo uma carroça subir até aqui. Diogo correu para a janela. Vem uma mulher, disse com emoção. Tem o cabelo branco como o fumo do fogo. Dona Ana espreitou e, efetivamente, viu uma carroça pequena puxada por um burro e guiada por uma anciã envolta num chão escuro, Dona Antônia. Os seus olhos brilhavam com algo entre cansaço e urgência. Quando chegou em frente à casa de aldeia, parou o burro e falou com voz débil. Vive aqui uma mulher chamada Ana. A dona da casa demorou um segundo a responder. Havia tanto tempo que ninguém a chamava pelo nome que a palavra lhe soou estranha. Sim, sou eu, respondeu, saindo devagar. Quem a procura? A mulher desceu com dificuldade da carroça e apoiou-se num cajado. Traga um recado, disse. Há muitos invernos, uma jovem deixou-me esta bolsinha e pediu-me que, se algum dia encontrasse uma mulher chamada Ana no vale, lhe entregasse. Dona Ana sentiu o coração tremer-lhe. A anciã estendeu-lhe uma pequena bolsa de cabedal envelhecido. Ao abri-la, caiu sobre a sua mão uma medalhinha de prata com uma palavra minúscula gravada, luz. Diogo, curioso, aproximou-se. O que significa, senhora? Ela olhou, comovida. Significa que alguém que partiu não me esqueceu. A visitante sorriu com a serenidade de quem cumpriu a sua missão. Disse que essa medalha pertencia à sua filha, continuou. Uma menina que o vale protegeu quando a tempestade a quis levar. Dona Ana apertou a medalha contra o peito. As lágrimas brotaram sem permissão. A minha filha, sussurrou. Nunca soube o que foi dela. O inverno engoliu-a e só me deixou o eco do seu nome. Diogo observava-a com os olhos muito abertos. O fogo dentro da casa de aldeia crepitou como se entendesse o peso do que acabara de acontecer. Senhora, disse o menino com voz suave. O vale lembrou-se de si, por isso trouxe a senhora e a medalha. A anciã visitante assentiu. Há coisas que o tempo não apaga, rapaz. Apenas as guarda até que alguém volte a merecê-las. Dona Ana abraçou o menino e levantou a vista ao céu.
Obrigada, meu Deus, porque me tiraste tudo para me devolveres o essencial. Diogo, emocionado, pegou na medalha e aproximou-a do fogo. Agora a sua filha brilha outra vez, senhora. Olhe como o fogo a reconhece. O reflexo da chama iluminou as lágrimas nos olhos de Dona Ana e, nesse instante, compreendeu que a fé que perdera voltar à sua casa disfarçada de um menino e de uma promessa. A mulher do chão montou de novo na sua carroça, sorrindo com paz. Já cumpri o meu recado, disse antes de partir. Agora o resto pertence ao amor. O som das rodas foi-se apagando pelo caminho e o vale voltou ao seu silêncio sagrado. Dona Ana olhou para o menino, que ainda segurava a medalha como se guardasse nela o coração do mundo. Sabes, Diogo, disse com voz trêmula. Acho que o perdão também tem rosto. E qual é? Perguntou ele. O teu, filho. Porque trouxeste a luz que eu tinha perdido. O menino não respondeu, apenas sorriu. E nesse sorriso, o vale entendeu que a história estava apenas a começar a florescer. O dia alongava-se, brilhante e sereno. O sol banhava as serras com um brilho que parecia querer ficar a viver sobre a terra. A casa de aldeia de Dona Ana, antes perdida na solidão do bosque, tornara-se agora um farol. De longe, via-se o fumo a subir em linha reta, como se até o céu quisesse escutar a sua história. Diogo estava na horta, a remexer a terra com as suas mãos pequenas. A sua camisa, velha e remendada, tinha manchas de barro, mas os seus olhos brilhavam com a alegria de quem trabalha por algo maior do que si mesmo. Posso plantar aqui, senhora? Perguntou com entusiasmo. O fogo disse-me que as sementes crescem melhor se as pusermos com amor. Dona Ana aproximou-se, apoiando-se no seu cajado. Claro, filho. O amor amolece até as pedras mais duras, disse com um sorriso. O que vais plantar? Girassóis, respondeu ele. Quero que o vale se encha de sóis, mesmo quando chover. Ela riu. Essa risada suave misturou-se com o murmúrio do vento e o canto dos pássaros que regressavam depois da tempestade. Antes de ti, este lugar não tinha nem canto nem cor, disse com nostalgia, mas agora até o ar tem esperança. Diogo parou, levantou a vista e disse com a sua voz tranquila, não foi o ar, senhora, foi a senhora. O vale só precisava que alguém acreditasse de novo. As palavras do menino fizeram-na tremer. Havia tanto tempo que não ouvia o seu nome com verdadeiro sentido, esperança. Pela primeira vez, entendeu que não era apenas um nome, mas uma missão. Ao cair da tarde, alguns aldeões começaram a subir pelo caminho. Traziam farinha, lenha, frutas e pão. Ninguém falava muito. Vinham guiados pela curiosidade e por uma emoção nova que não sabiam nomear. Tinham ouvido dizer que, naquela casa, uma mulher cansada e um menino descalço tinham acendido algo mais do que um fogo, uma fé que se espalhava por todo o vale. Boa tarde, Dona Ana, disse um homem, tirando o chapéu. Viemos agradecer-lhe pelo que fez. E o que fiz eu, senhor? Perguntou ela com humildade. Lembrou-nos que partilhar é mais forte do que ter, respondeu uma mulher do grupo. E que o menino pode ensinar o que os adultos esquecem. Dona Ana olhou para Diogo. O menino não disse nada, apenas sorriu, segurando o candeeiro aceso. Então, disse ela, emocionada, se vieram agradecer, sentem-se. Há fogo, pão e um pouco de paz para todos. Os aldeões entraram e sentaram-se à volta da lareira. O fogo iluminava os seus rostos, apagando diferenças, unindo as suas sombras numa só. Dona Ana serviu caldo verde quente. Diogo repartiu os pedaços de pão um, com as mãos ainda manchadas de terra e fé. Este fogo não é meu, disse a anciã com voz trêmula. É do vale, de todos os que alguma vez tiveram frio e continuaram a procurar a luz. Um silêncio reverente apoderou-se do lugar. Lá fora, o vento soprou com suavidade, movendo os ramos como se aplaudisse. De repente, o candeeiro piscou e uma rajada entrou pela porta aberta, avivando a chama com força. As pessoas murmuraram um amém espontâneo, porque aquela luz parecia responder a uma oração que ninguém pronunciara. Naquela noite, quando todos se foram embora, Dona Ana e Diogo ficaram a olhar para o fogo. Vê, senhora, disse o menino. O vale já aprendeu a escutar. E eu, respondeu ela com lágrimas serenas, aprendi a voltar a crer. O menino assentiu, olhando para o candeeiro que iluminava o quarto. Então, nunca apaguemos a luz. Que os que vierem depois também encontrem o caminho. Dona Ana acariciou-lhe a cabeça com ternura. Enquanto existirem mãos pequenas dispostas a acender o fogo, o mundo nunca estará perdido. Lá fora, as estrelas começaram a cobrir o céu. A chama do candeeiro continuava viva, tremendo com suavidade, refletida nos olhos do menino e no coração da anciã.
mas, precisamente quando a calma parecia eterna, um eco distante quebrou o silêncio, um grito de auxílio, fraco, perdido entre as árvores. Diogo levantou-se de um salto. Ouviu, senhora? Perguntou com o coração acelerado. Dona Ana assentiu, apertando o seu cajado. Sim, parece que o vale ainda tem outra alma que precisa de fogo. E a chama do candeeiro, como se entendesse o chamado, inclinou-se para a porta, iluminando o caminho para o desconhecido. O eco voltou a ouvir-se, desta vez mais claro. Era um lamento longo, rasgado, que parecia vir do fundo do bosque. Dona Ana endireitou-se com esforço, enquanto Diogo, com o candeeiro na mão, olhava para a porta com os olhos muito abertos. O vento soprava com uma força estranha, trazendo o cheiro à terra úmida e a medo. Não pode ser o vento, disse Diogo, a tremer. O vento não chora assim. Dona Ana apertou o cajado. Não, filho, esse som tem alma. Alguém pede ajuda. Sem pensar duas vezes, o menino correu até à porta. A anciã deteve-o com uma mão. Espera, a serra nem sempre perdoa os que entram de noite. Mas se não formos, senhora, talvez amanhã seja tarde, respondeu Diogo com voz trêmula, mas decidida. Ela olhou nos olhos. Neles, viu a mesma fé que perdera e que agora a empurrava para crer de novo. Muito bem, disse com um suspiro. Se o vale nos chama, iremos. Mas não iremos sozinhos. O fogo virá conosco. Pegou numa manta, cobriu o candeeiro e saíram juntos. A noite era um mar negro, apenas quebrado pela luz trêmula que Diogo segurava com ambas as mãos. As árvores pareciam gigantes adormecidos e cada passo rangia como uma reza. O grito repetiu-se, mais fraco. Vinha da ravina que separava o rio da colina. Por aqui, disse o menino. Rápido, senhora. Dona Ana avançava devagar, ofegante, mas não parava. O fogo do candeeiro refletia-se nos seus olhos com uma firmeza que nem a chuva nem os anos conseguiram apagar. Quando chegaram à beira da ravina, viram uma figura deitada entre as pedras, um homem, Rui, coberto de lama e sangue seco, com a perna presa debaixo de um tronco. Meu Deus! Exclamou a anciã. Está vivo, mas não por muito tempo. Diogo deixou o candeeiro no chão e tentou mover o tronco, mas era demasiado pesado. Não consigo, murmurou com lágrimas nos olhos. Não tenho força. Dona Ana abraçou-o pelos ombros. Não é preciso força, Diogo, é preciso fé. Ajoelhou-se junto ao homem, tocou-lhe na testa e disse em voz baixa, Senhor, não sei se isto é uma prova ou uma promessa, mas não me des a coragem para entender. Dá-me a coragem para ajudar. Então, como se o próprio vento os escutasse, um som de ramos a quebrar ressoou ao longe. 2 aldeões que tinham descido para procurar lenha aproximavam-se com tochas. Ao vê-los, correram para o grupo. Ajudem-nos, gritou Diogo. Há um homem ferido. Entre os 4, levantaram o tronco e conseguiram libertar a perna do desconhecido. O homem gemeu de dor, mas respirava. O seu rosto estava pálido e no seu pescoço pendia uma corrente com uma medalha velha. Tragam-no para a casa de aldeia, ordenou Dona Ana. O fogo saberá o que fazer. Enquanto o carregavam, Diogo segurava o candeeiro à frente, iluminando o caminho. A luz parecia abrir caminho por entre o nevoeiro, como se tivesse vontade própria. Ninguém falava, só se ouvia o ranger dos ramos sob os seus passos e o rumor do ribeiro a acompanhá-los. Quando chegaram, o fogo da lareira ainda ardia. Dona Ana colocou o ferido sobre a cama e limpou-lhe o rosto com um pano úmido. Calma, sussurrou. Está em casa. O homem abriu os olhos por apenas um instante. Onde estou? Balbuciou. No Vale do Douro, respondeu Diogo, onde a fé não se apaga nem com a tempestade. O desconhecido tentou sorrir, mas uma lágrima escorregou-lhe pela bochecha. Antes de adormecer, murmurou algo que mal conseguiram entender, o fogo trouxe-me aqui. Dona Ana olhou para o menino. Parece que o fogo sabe mais caminhos do que nós, disse com voz baixa. Ou talvez, respondeu Diogo, o fogo não procure caminhos, procure corações. O candeeiro piscou com suavidade e o seu reflexo iluminou os rostos dos 3, unidos pelo mesmo destino. Lá fora, o vale guardava silêncio, mas entre as árvores algo se movia. Uma sombra que observava de longe, com o olhar fixo na casa de aldeia. A manhã amanheceu lenta, coberta por um nevoeiro espesso que fazia as árvores parecerem fantasmas em oração. Dentro da casa de aldeia, o ar cheirava a caldo morno e a madeira úmida. O homem que tinham resgatado, Rui, continuava inconsciente, mas a sua respiração era mais tranquila. Diogo, sentado ao seu lado, segurava o candeeiro entre as mãos, como se vigiasse um segredo. Acha que ele vai acordar, senhora? Perguntou em voz baixa.
Dona Ana remexeu as brasas da lareira e assentiu. Sim, filho. Ninguém chega a este vale por acaso. Se o fogo trouxe, é porque ainda tem algo para fazer aqui. O homem começou a murmurar palavras soltas, nomes quebrados pelo delírio. No seu pescoço, a medalha pendia torta, partida precisamente a meio. Diogo observou-a com curiosidade. Tem uma palavra gravada, mas não se entende, disse o menino. Deixa-me ver, pediu a anciã, aproximando-se. Passou o polegar sobre o metal, limpando o pó, e conseguiu ler um fragmento, Ansa. Ansa, repetiu Diogo. Dona Ana suspirou com o coração apertado. Não, filho. A palavra completa era esperança. O menino levantou a vista, surpreendido. Como o seu nome? A anciã sentiu devagar e, por um momento, o seu olhar perdeu-se no fogo. Talvez não seja coincidência. Deus tem maneiras estranhas de repetir as lições que esquecemos. Nesse instante, o homem despertou, sobressaltado. Tossiu, tentou incorporar-se e, ao vê-los, os seus olhos encheram-se de medo. Onde estou? O que querem de mim? Calma, disse Dona Ana com voz firme. Ninguém te fará mal. Encontramo-o na ravina. Está a salvo. O desconhecido respirou fundo e baixou o olhar para a medalha. Quando notou que estava partida, o seu rosto contraiu-se de tristeza. Era da minha filha, sussurrou. Chamava-se Margarida. Perdi-a há anos numa tempestade. Desde então, procuro algo que me devolva a sua luz. Diogo aproximou-se com cautela e pegou-lhe na mão. Às vezes, a luz não se perde, senhor. Apenas se esconde até que alguém a volta a acender. O homem olhou-o com espanto. Os seus olhos, enegrecidos pelo cansaço, pareceram amolecer um pouco. Como te chamas, pequeno? Diogo, respondeu o menino com um sorriso leve. E esta é a Dona Ana. O nome da mulher pareceu tocar algo no seu interior. Fechou os olhos por um instante, como se aquele som despertasse memórias adormecidas. Esperança, repetiu. A minha esposa também se chamava assim. Ela dizia-me que, enquanto houver fogo, a caminho. Mas eu esqueci-me. Dona Ana aproximou-se mais, comovida. Talvez por isso o fogo tenha trazido de volta, para o recordar. Durante horas, o homem descansou, bebendo golos de caldo e olhando para o candeeiro com uma mistura de respeito e espanto. Lá fora, o vale respirava em calma, mas as nuvens agrupavam-se outra vez sobre as serras. Um trovão distante retumbou e a anciã franziu o sobrolho. O tempo não promete bom, murmurou. Não importa, disse Diogo. Se o fogo ficar aceso, nada de mal pode entrar. O homem sorriu, débil. Acreditas mesmo nisso? Sim, senhor, porque o fogo não aquece só o corpo, também cura o coração. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o crepitar das brasas soava sagrado. O estranho, com o olhar fixo no candeeiro, murmurou, talvez a tua mãe te tenha ensinado isso. Ela ensinou-me a partilhar o fogo, respondeu Diogo. Mas foi Deus quem me ensinou a não o deixar morrer. As palavras do menino flutuaram no ar como uma oração. O homem fechou os olhos e deixou que uma lágrima se misturasse com o suor da sua testa. Dona Ana observou durante um longo tempo e algo no seu peito mudou. Entendeu que aquele desconhecido não chegara apenas por acidente, mas como parte de um propósito maior que ainda se estava a revelar. Diogo, disse finalmente, quando alguém aparece no meio da dor, é porque o vale tem uma nova lição para nos ensinar. O menino assentiu com o olhar sério. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, movendo a porta com insistência. A chama do candeeiro tremeu. Dona Ana olhou para o fogo, depois para o homem, e a sua voz tornou-se um fio de fé. Talvez esta tempestade não venha para destruir, mas para purificar. E o primeiro relâmpago iluminou o vale inteiro, como se o céu confirmasse as suas palavras. O vento voltou a rugir como uma fera que recordava o seu antigo poder. As serras, cobertas por sombras, tremiam sob os primeiros trovões. Diogo olhou para a janela. A chuva começava a cair com uma fúria que batia no telhado da casa de aldeia, como se o céu quisesse provar a força do fogo mais uma vez. Senhora, disse com voz trêmula, parece a mesma tempestade daquela noite. Dona Ana aproximou-se da lareira, ajoelhando-se com cuidado. Sim, filho, mas desta vez não estamos sozinhos. E desta vez, o medo não manda. O homem ferido, Rui, tentou incorporar-se. Tenho de ir embora antes que o rio cresça. Não quero ser um fardo. Não, respondeu a anciã com firmeza. Ninguém abandona um fogo enquanto chove.
Ficará aqui até que o Val diga que é seguro. A chuva batia nos vidros e cada relâmpago iluminava por um instante os rostos dos três, a sabedoria cansada da anciã, a fé pura do menino e a dúvida do homem que procurava o seu próprio perdão. Diogo aproximou-se do candeeiro, protegeu-o com as suas pequenas mãos e sussurrou: Não tenhas medo, luz. Tu já venceste uma vez. Dona Ana observou-o em silêncio. Aquele menino falava com a chama como se falasse com um ente querido. Havia na sua voz uma ternura tão profunda que o medo, por um instante, pareceu recuar. O homem olhava para tudo do seu canto, confuso. Por que o cuidas tanto? Perguntou. Diogo sorriu. Porque o fogo não é só fogo. É a prova de que Deus ainda está desperto. O trovão explodiu logo a seguir, tão forte que a casa de aldeia tremeu. O homem tentou levantar-se, mas a sua perna não o permitiu. Dona Ana correu a reforçar a porta com uma tábua. O vento está a empurrar com força, disse. Se a corrente descer pelo ribeiro, teremos de evacuar. Diogo olhou para a porta, depois para o candeeiro. Então, o fogo guiar-nos já outra vez. O homem observou-o e, por um instante, viu naquele menino uma coragem que ele perdera há anos. Acreditas mesmo que uma chama pode guiar-nos no meio desta escuridão? Não a chama, corrigiu Diogo, a fé por trás dela. A anciã voltou a olhá-los e algo nessa resposta acendeu também o seu coração. Lá fora, o rugido do rio crescia, as árvores rangiam, o vento assobiava como um coro de advertências. De repente, um golpe seco sacudiu a porta. Depois outro e outro. Alguém lá fora, gritou Diogo. Dona Ana pegou no candeeiro e aproximou-se. Quem chama no meio desta fúria? Uma voz ouviu-se por entre a chuva, fraca, como feita de lágrimas. Ajuda, por favor. O meu menino perdeu-se na ravina. Diogo sentiu o coração encolher-se. Um menino, senhora. Temos de sair. Dona Ana hesitou apenas um segundo, depois cobriu o candeeiro com o seu chale e assentiu. Que o fogo caminhe à nossa frente, Diogo. Onde a fé vai primeiro, o medo não manda. Abriram a porta. A rajada atingiu-os em cheio, a água gelada cegava-os, mas mesmo assim desceram pelo caminho. O candeeiro resistia, a sua luz pequena abrindo caminho por entre a chuva como uma promessa viva. A poucos metros, uma mulher de cabelo encharcado caía de joelhos, gritando o nome do seu filho. Diogo correu até ela e pegou-lhe na mão. Não chore, senhora. O fogo não deixa ninguém sozinho. A mulher, ao vê-lo, sentiu uma paz inexplicável. Quem és tu, menino? Perguntou entre soluços. Sou quem abre a porta quando alguém chama. Dona Ana chegou atrás dele, encharcada, e olhou para o horizonte, onde a ravina se perdia entre relâmpagos. Diogo, temos de encontrar o menino antes que o rio o faça. O homem ferido, da casa de aldeia, viu-os desaparecer por entre a chuva. Tentou pôr-se de pé, apoiando-se na parede. Não posso ficar, murmurou. Não outra vez. E com esforço e dor, começou a caminhar em direção à porta, decidido a seguir a luz do candeeiro que piscava ao longe, como uma estrela a guiar os que ainda acreditam. A chuva continuava a cair como se o céu quisesse lavar todos os pecados do vale. Diogo corria em costa abaixo com o candeeiro no alto, enquanto Dona Ana o seguia com passos lentos, mas decididos. Ao longe, os relâmpagos mostravam clarões da ravina, um abismo de lama e raízes que rugia com o eco do rio crescido. Por aqui, senhora, gritou Diogo. A voz veio deste lado. A mulher que os procurara tropeçava atrás, gritando o nome do seu filho entre soluços. Martim, responde, meu amor. O trovão respondeu primeiro, mas depois um gemido fraco, quase um suspiro, ouviu-se por entre as rochas. Aqui embaixo, disse Diogo, apontando para um ponto onde a lama se movia ligeiramente. Sem pensar, o menino deixou o candeeiro sobre uma pedra e deslizou pela encosta. A chuva encharcou-o, mas ele continuou. Dona Ana chamou-o com medo, mas a sua voz perdeu-se entre os trovões. Diogo chegou até um buraco coberto por ramos. Ali, debaixo de um tronco caído, encontrou um pequeno corpo a tremer. Tenho-o, gritou. O menino, de uns 4 anos, estava coberto de lama, com os olhos abertos e o lábio a sangrar. Diogo pegou nos braços com cuidado. Calma, o fogo espera por ti, sussurrou enquanto o levantava. Em cima, Dona Ana e a mulher esperavam com as mãos estendidas. Com esforço, ajudaram-no a subir. A mãe abraçou-o com um grito que era metade choro e metade oração. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Diogo caiu de joelhos, exausto. Dona Ana amparou, cobrindo-o com a sua manta. Filho, o fogo trouxe-te até ele,
disse com lágrimas nos olhos. O menino tremia, mas sorria. Não foi o fogo, senhora, foi a fé. O fogo só mostra o caminho. Subiram juntos pelo caminho. A tempestade começava a perder força. O rio, que rugia como uma besta, começou a ceder. Quando chegaram à casa de aldeia, o homem ferido, Rui, esperava-os à porta, encharcado e a tremer, mas de pé. Vi a vossa luz do bosque, disse. Segui o candeeiro. Não podia deixar que se apagasse. Dona Ana olhou com espanto. O fogo não precisa de guardiões, respondeu com ternura. Protege-se sozinho quando há amor à volta. Acenderam a lareira e envolveram o menino da ravina com mantas secas. A mãe, ajoelhada, beijava-lhe as mãos como quem toca no milagre. Diogo colocou o candeeiro sobre a mesa e a sua luz, pequena mas firme, iluminou os rostos de todos. Vê, senhora, disse Diogo, olhando para Dona Ana. O fogo volta sempre onde há esperança. A anciã acariciou-lhe o cabelo molhado. E a esperança volta onde há meninos como tu. O homem ferido, observando a cena, respirou fundo e disse, eu também tive um filho. Chamava-se Martim e perdi-o numa tempestade igual a esta. Todos ficaram em silêncio. A mulher levantou a cabeça com os olhos muito abertos. O que disse? Perguntou, a tremer. Disse que o meu filho se chamava Martim. Dona Ana olhou com incredulidade. Diogo aproximou-se do menino resgatado. Como te chamas, pequeno? O menino, ainda fraco, sussurrou, Martim. A mãe levou as mãos ao peito. Não, o meu filho está aqui comigo, gritou. O homem aproximou-se e, ao ver a medalha que pendia do pescoço do pequeno, caiu de joelhos. Essa é a metade, disse, a tremer. A outra está aqui. E tirou a sua, partida do mesmo modo. O ar parou. As duas metades encaixaram com precisão perfeita. Dona Ana soltou um soluço. Então, sussurrou, o fogo não trouxe um estranho. Trouxe um pai até ao seu filho. O menino da ravina abriu os olhos completamente e sorriu, fraco, mas consciente. Pai, murmurou. O homem desfez-se em lágrimas, abraçando o pequeno. Diogo e Dona Ana olharam-se com emoção pura. Lá fora, a chuva parava. As nuvens abriam-se, deixando ver um céu limpo onde uma estrela solitária brilhava precisamente sobre a casa de aldeia. Dona Ana ergueu o candeeiro, a sua chama refletida no rosto do menino. O fogo do amor nunca se apaga, disse. Apenas espera o momento de voltar a arder. E naquela noite, o vale entendeu que até as tempestades trazem consigo o caminho para a luz. Na manhã seguinte, o dia amanheceu limpo, com um silêncio que parecia recém-nascido. O vale respirava em calma e a casa de aldeia cheirava a pão e a lenha úmida. O sol entrava pela janela e tocava no candeeiro, que continuava aceso como se recusasse a descansar. Dona Ana preparava uma panela de caldo verde, enquanto Diogo e o menino da ravina, agora limpo e envolto numa manta seca, brincavam com pedrinhas perto do fogo. O homem, Rui, ainda fraco, observava a cena de um canto. O seu rosto mudara. Já não tinha o peso do medo, mas a expressão serena de quem finalmente encontra o seu lugar. Nunca pensei que o vale me devolveria o que me tirou, disse em voz baixa. Dona Ana voltou-se para ele com um sorriso suave. O vale não tira nada, senhor. Apenas guarda as coisas até que aprendamos a olhá-las com o coração. O homem assentiu, olhando para o seu filho. Aproximou-se devagar, receoso de quebrar o milagre. Martim, disse com voz trêmula, lembras-te de mim? O menino levantou a cabeça e olhou por um longo momento. Depois, sorriu com aquela inocência que perdoa sem entender tudo. Não sei, mas o meu coração diz que sim. O pai caiu de joelhos e abraçou-o com força, deixando que o choro lavasse anos de culpa. Diogo observava-os em silêncio, com os olhos brilhantes. Vê, senhora, sussurrou. O fogo também sabe juntar o que estava partido. Dona Ana acariciou-lhe o cabelo, contendo as lágrimas. Sim, filho, mas só se houver alguém disposto a segurar a chama. Durante o resto do dia, o vale inteiro pareceu transformar-se. Os aldeões, ao saberem do ocorrido, subiram pelo caminho com oferendas simples, pão caseiro acabado de fazer, flores, mantas tecidas. Não vinham por curiosidade, mas por gratidão. Queriam ver o lugar onde o fogo operara. Sem palavras. Uma mulher anciã, com as costas curvadas e a alma serena, pegou na mão de Dona Ana. A senhora devolveu a fé a este vale? Não, respondeu ela, olhando para Diogo. Foi este menino.
Ele ensinou-me que a esperança se assemelha a uma chama pequena, mas capaz de vencer a escuridão. O pai do menino, emocionado, aproximou-se de Dona Ana com os olhos cheios de lágrimas. Não tenho como pagar o que fizeram por nós. Ela abanou a cabeça. A fé não se paga, partilha-se. Se quer agradecer, cuide do fogo na sua casa e ensine outros a não o deixar morrer. O homem assentiu. Farei isso. E todas as noites, quando acender a lâmpada, pensarei neste vale e no menino que me ensinou a voltar a crer. O sol começou a cair por trás das serras. A luz dourada banhou a casa de aldeia e as sombras alongaram-se como bênçãos. Diogo pegou no candeeiro e colocou-o junto à janela para que o mundo veja que o fogo continua vivo, disse. Dona Ana olhou, comovida. Sabes, Diogo. Quando chegaste naquela noite, eu já não acreditava em nada. Mas tu mostraste-me que a fé não precisa de gritos, apenas de atos pequenos que ardem devagar. O menino sorriu, segurando o candeeiro com ambas as mãos. Não fui eu, senhora. Foi o fogo e Deus que soprou de dentro. O pai e o filho despediram-se com abraços que cheiravam a vida nova. Prometeram regressar e desceram pelo caminho, deixando para trás um vale diferente. Diogo e Dona Ana permaneceram à porta, a olhar como a última luz do dia se misturava com a do candeeiro. O vento soprou suave, movendo as folhas como se aplaudisse. Está a sentir, senhora? Perguntou Diogo. O quê, filho? O vale respira mais leve. Dona Ana sorriu. Sim, Diogo, por conta perdão, também há futuro. E enquanto o sol se ocultava por completo, a chama do candeeiro manteve-se firme, tremendo apenas, como se soubesse que a sua história estava apenas a começar. O fogo continuava a arder quando a noite cobriu outra vez o vale, não com a fúria de antes, mas com uma calma que só conhecem os lugares onde aconteceu algo sagrado. Dona Ana olhou para o candeeiro sobre a mesa, com um sorriso cansado, disse, o milagre nunca esteve na tempestade, mas no que fizemos enquanto chovia. Diogo, sentado junto ao fogo, abraçou os joelhos e olhou para o céu. Ali, entre as nuvens que se dissipavam, uma estrela brilhava precisamente sobre a casa de aldeia, como se cuidasse deles. Então, senhora, sussurrou, já podemos descansar. Sim, filho, respondeu ela, cobrindo-o com uma manta. Porque quem dá luz também merece dormir em paz. O vale respirou fundo, cheio de esperança. O candeeiro continuou aceso, não por necessidade, mas por gratidão. E cada alma que passava perto jurava ver naquela pequena chama a recordação de um menino que nunca teve medo de abrir a porta e de uma mulher que voltou a crer, porque ele lhe mostrou como o fazer. Assim terminou aquela história. Mas em cada lar onde uma vela vence a escuridão, o fogo de Diogo continua vivo.